Paz seja convosco. Amém. Tudo bem, hein, Júlia? Segura as borboletas para elas não voarem, tá? Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema terror na tempestade. Lutas e dificuldades, elas são como tempestades. Elas nos afligem da mesma maneira. E também se vão da mesma forma que vieram. O interessante é que se não fossem as marcas e cicatrizes das lutas e dificuldades, provavelmente a gente nem se lembraria delas. Você não lembra da sua luta do ano passado, do ano retrasado. Nós temos essa facilidade de esquecer os benefícios do Senhor. Quando nós meditamos a respeito daqueles discípulos junto à tempestade, declaramos que eles fizeram algo bom e sábio ao chamar Jesus para que os resgatasse da tempestade. Quem dera que todos nós pudéssemos entender que o único caminho para a salvação, para a cura, para a libertação é Jesus Cristo. As pessoas, elas buscam libertação e cura do seu coração em comida, em compras. Não sei se eu falei com o Alice, acho que eu falei com o Alice. Semana passada ele trouxe uma meditação a respeito do motivo de que nós estamos vindo à casa do Senhor. Muitas pessoas, elas são induzidas a vir à casa do Senhor apenas para cumprir uma tabela ou para fazer um compromisso social. Mas, na verdade, o desejo de nós adorarmos a Deus deve ser algo que é inerente ao nosso cristianismo. Se Ele, Deus, através de Jesus, Ele não nos salvar, certamente nós morreremos. A palavra de hoje tem como título Antes do Tempo. Quando eu estava falando essa palavra e desse título, a primeira pessoa que me veio à mente foi a Isabela. Uma criança que foi gerada, mas que nós observamos uma série de dificuldades nesse trajeto da gestação da Isabela. E ela nasceu antes do tempo. E com esse nascimento antes do tempo, gerou uma série de cuidados específicos e especiais que até hoje perduram. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 8. Evangelho de Mateus, capítulo 8. Vamos ficar de pé, em reverência à palavra de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 8, versos de 28 a 34. Assim diz a palavra de Deus. Tendo ele chegado à outra margem, à terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui nos atormentar antes do tempo? Ora, estava pastando, não longe deles, uma grande manada de porcos. Então os demônios lhe rogavam: se nos esperes, manda-nos para a manada de porcos. Pois ide, ordenou-lhe Jesus, e eles, saindo, passaram para os porcos, e eis que toda a manada se precipitou o despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, e nas águas pereceram. Fugiram os porqueiros e, chegando à cidade, contaram todas essas coisas e o que acontecera aos endemoniados. Então, a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus e, vendo-o, lhe rogaram que se retirasse da terra deles. Palavra do Senhor, amém? Senhor, tua palavra é santa, bendita e maravilhosa. É mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra no nosso coração, sonda os nossos desejos, as nossas motivações e nos traz o arrependimento e o constrangimento. Que o teu Espírito Santo seja sobre nós nesta noite, para que nós possamos entender o recado santo diretamente do teu altar
e que o Senhor me capacite, Pai, a ser um instrumento dentro dessa função santa, em nome de Jesus, e se assentar em nome de Jesus. Em 1521, Martinho Lutero, um dos principais reformadores, um pouco antes, ele entendeu, através de uma revelação divina, que a salvação é pela graça. E ele ficou extremamente constrangido em relação àquilo. Então, ele entendia, como nós meditamos hoje pela manhã, inclusive, exorto a todos que não estavam ou que não assistiram, a assistir às 2 dominicais, porque elas são base de todo o nosso trabalho que nós vamos identificar e trabalhar para determinar e implantar no seu coração a certeza da salvação. É algo extremamente importante. Então, sugiro a você, exorto a você que você gaste um tempo durante a semana para que você assista essas 2 aulas antes da semana que vem. E Martinho Lutero, ele era um homem que ele era um sacerdote católico, e ele encontra, de um lado, a instrução de que a salvação é pelas obras, em que quanto mais obras eu faço, mais eu fico digno de estar diante daquele ancião de dias, com aquela balança, em que aquela balança ela vai pesar para um lado bom ou para um lado ruim, e do outro lado a salvação pela graça, que foi o que ele descobriu. Quando ele descobre, ele começa a reformular toda a sua teologia, o seu discurso, e aquilo começa a incomodar o cerne da Igreja Católica. E ele é convocado, em 1521, pelo rei Carlos V, a um julgamento, junto das principais autoridades, para falar a respeito daquela questão que era considerada heresia. Quando ele recebeu o convite, havia lá no convite escrito pelo próprio rei: você pode vir que eu garanto a sua vinda, a sua estada e a sua volta. Você não vai ter nenhum tipo de problema. E aí os amigos dele, quando viram essa situação, falaram para ele: não acredite, não confie nesse rei, porque ele está armando isso para o matar. Aquele lugar é um lugar que está cheio de demônios. E a resposta de Lutero foi: mesmo que aquele lugar tiver mais demônios do que telhas nos telhados da casa, eu vou em nome do Senhor. E essa foi a declaração dele. Se você fosse convocado para comparecer a uma reunião perigosa hoje, eu duvido que você pensaria em termos de números de demônios daquela região. Nós temos um problema dentro da igreja evangélica, que também trabalha novamente com 2 extremos. Falamos também hoje pela manhã sobre a questão da teologia da prosperidade e também sobre a teologia da libertação, em que tudo é demônio. Mas nós temos um grande grupo de ajuntamento dentro da igreja que fala que não existem demônios. Nós quase nunca pensamos no diabo ou nos demônios, a menos que a gente esteja vendo algum filme de Hollywood que tenha vampiros, que tenham demônios, tenham monstros. Ali a gente olha e consegue ver claramente a possibilidade de haver aquilo, mas aquilo passa apenas naquele tempo de 1 hora, 2 horas do filme e logo aquilo some. O conceito de seres espirituais malignos praticamente desapareceu da consciência da comunidade cristã. Creio que o principal motivo é que a nossa igreja, a igreja do Senhor, ela tem sido secularizada. Ou seja, falamos também hoje pela manhã sobre isso. Há uma mistura, uma miscigenação, um sincretismo daquilo que é certo com aquilo que é errado. Um exemplo: se você pegar a sua blusa que você está vestindo e você for ver a composição desta blusa, ela pode ter a composição de várias coisas, mas a grande maioria das roupas, elas são compostas de poliéster, que nada mais é do que plástico. Não é algodão. As roupas anteriormente elas eram de algodão, hoje não. Por que mais barato?
Você pega o plástico, coloca lá, e aí a blusa ela fica sabor ao algodão, porque ela não tem nada de algodão. E a gente acostuma com isso. A igreja tem acostumado com esse tipo de coisa em que você vai colocando coisas e você vai acostumando combustível. Eu nasci numa época em que não havia álcool, só havia combustível gasolina, e a gasolina era 100% gasolina. Quando o álcool aparece, ele começa a entrar dentro da gasolina e a gente vai acostumando. O nosso carro que antes fazia 15 por litro, agora faz 13, 12, 11, 10. Por quê? A combustão da gasolina, ela dá muito mais poder e autonomia do que o álcool. Mas a gente vai acostumando com isso. A mesma coisa tem acontecido dentro da igreja evangélica. O termo secular em si mesmo, ele não diz nada. Mas quando nós pensamos no secularismo, colocando o ismo depois, nós estamos determinando uma doutrina de pensamento, uma forma de agir e pensar. E é exatamente essa cosmovisão, ou seja, uma visão de mundo que vai definir como você vai agir ou como você não vai agir. Dentro dessa condição secularista, não existe o transcendental. Não existe o eterno, é apenas eu vivo, morro e mais nada, e acabou. É como se a nossa vida ela fosse apenas um começo, meio e fim. Pessoas acreditam nisso. Eu vou viver, e tem músicas que falam, eu vou viver como se não houvesse amanhã. Em certo ponto é correto, em grande parte é errado. Os cristãos dizem crer em Deus, que é totalmente sobrenatural, mas vivem como se ele, os anjos, o diabo e os seus demônios não existissem. Nós vivemos dessa maneira. Nós priorizamos tudo, menos a casa do Senhor. Há muitos filmes de apocalipse, em que aquela peste, ela pega num grupo de pessoas e vai se espalhando, e as pessoas elas correm atrás da cura. Por que nós não corremos atrás dessa cura? Nós cantamos louvores, falamos para ele sondar o nosso coração, e nós continuamos tomando as mesmas decisões e fazendo as mesmas coisas. Pela cosmovisão bíblica, as Escrituras declaram que este universo não é só habitado pelo reino animal e vegetal, mas também por seres espirituais igualmente criados, alguns bons e outros maus. Talvez você se surpreenda ao saber que a palavra anjo aparece mais no Novo Testamento do que a palavra pecado ou do que a palavra amor. Que loucura! Ele fala mais de anjo do que qualquer outra coisa. Contudo, nós temos a tendência de ler o Novo Testamento como se estivesse escolhendo feijão. Você coloca aquele monte de feijão, eu vejo a Rosângela fazendo isso, ela coloca aquele punhado de feijão lá em cima da mesa e ela vai escolhendo. O feijão que ela acha bom, ela coloca de um lado, o que ela é ruim, ela vai colocando de lado, depois ela joga no lixo. É exatamente isso que nós fazemos com a palavra de Deus. Como se a gente pudesse usar a palavra de Deus como se fosse um grande self-service, em que a gente pode escolher aquilo que a gente quer. Como se fosse uma comida por quilo, em que eu escolho o que eu quero, na quantidade que eu quero. Existem anjos, existem demônios, mas as pessoas que são secularistas, elas dizem, não. Você não tem que temer porque não existe. Lutero, ele não fez isso, pois ele acreditava na realidade de Satanás, mas não a temia. Essa condição deste mundo espiritual nos exorta a nós termos uma armadura espiritual. O livro de Efésios, ele fala bastante sobre uma armadura espiritual que nós devemos ter. Por que o apóstolo Paulo exorta a vestir essa armadura de Deus? Nós precisamos da armadura de Deus porque nós estamos numa guerra sobrenatural. Não é pela minha vida e pela sua vida. Não. O seu futuro já está definido. Ou você é um filho de Deus, ou você não é. E os seus atos, eles vão atestar se você é ou se você não é. Como lutar contra principados e potestades.
que não só influenciam pessoas, mas influenciam nações. Há principados e potestades que influenciam nações. Há entidades demoníacas que povoam, por exemplo, lá em Hollywood e trazem uma cultura para fazer com que você pense como eles. Eu vi uma reportagem essa semana, dentro da internet, um estudo, na verdade, em que uma moça, ela estava discordando desta condição de assassinato em massa das mulheres sendo massacradas, e ela começa a trabalhar em cima de dados. Não confesso para vocês que eu não fui atrás dos dados, mas pela análise que ela fez. E ela falava assim: nós mulheres temos sido ensinadas desde sempre de que, por exemplo, nas novelas da Globo, sempre uma mulher ela é massacrada por um cara. Sempre aparece uma mulher mais jovem, mais bonita, e aquele homem ele abusa, ele massacra e depois joga fora. A mídia só fala disso. Parece que se você andar nas ruas, você vai encontrar mulheres mortas aí em cada esquina. Eu não estou dizendo que as mulheres não estão morrendo, mas quando você olha estatisticamente, você vê que há muito mais homens morrendo do que mulheres. Se pega uma condição chamada feminicídio, que nada mais é do que o assassinato de um ser humano do sexo feminino, e coloca-se dentro de uma estatística mostrando como se fosse a coisa mais destrutiva possível e que não há regra e que os homens eles estão matando, todos os homens matam. E a gente começa a olhar para isso e a gente começa a acreditar. Essa mulher falava assim: nós somos ensinados assim, a achar que nenhum homem presta, em que todas as mulheres elas são fragilizadas, todas as mulheres elas são assassinadas e massacradas. Em meados do século XX, um teólogo escreveu uma trilogia de livros em que discutiu como os estudos atuais praticamente negligenciam o estudo sobrenatural. Ele fez a interessante observação de que não apenas indivíduos podem estar sob influência demoníaca, mas também nações, setores da economia e tudo mais. Nações inteiras podem ser submetidas à autoridade e o poder de principados sobrenaturais provenientes das trevas e do mal. Influenciados. Os seres humanos, eles são influenciados. Nós podemos ser influenciados de uma hora para outra para dizer que é o hominicídio, em que as mulheres matam mais do que os homens, e aquela vai começar a ser bombardeado, talvez não nessa geração, talvez não na outra, mas daqui a pouco a gente vê homens totalmente também nessa condição. Eu vi um filme uma vez em que mostrava uma sociedade que ela era o espelho contrário do que nós vivemos hoje. E eram mulheres dominadoras e homens submissos. Uma ideia interessante de um mundo em que as mulheres elas tinham que proteger os homens, era um negócio totalmente, parece o espelho da moeda. E nós temos... Oi? Os filmes mudaram também. E aí a gente vê que essas possibilidades, elas demandam de autoridades maiores, que são submissas ao nosso Deus, mas são autoridades maiores que regem nações, civilizações inteiras. A Segunda Guerra Mundial, ela trouxe marcas que nunca desaparecerão. Vi outro dia um filme com a Rosângela mostrando o caos do que foi o Holocausto judeu. Milhões de homens e mulheres e crianças, homens e mulheres, que foram massacrados. Pessoas que eram assassinados sem nenhum tipo de amor, nenhum tipo de pudor, de nada. Era um negócio que parece que nós estamos olhando para situações que são horríveis, e elas realmente foram. E dentro de toda essa literatura havia um livro chamado Hitler, o flagelo da Europa. E aquele livro, ele fazia todo um relato dessa vida de Hitler e as suas ações. E dentro daquele texto lá, compilado de uma série de documentos, ele escreve lá: essa noite eu fiz um pacto com Satanás. Ele não estava falando de maneira exagerada. Pelo contrário, aquelas pessoas que ali trabalhavam e andavam com ele eram pessoas que serviam ao reino das trevas. O envolvimento econômico, o envolvimento demoníaco com Satanás e seus demônios não começou com Hitler e nem terminou com ele. E aí nós voltamos para o nosso texto.
A atividade demoníaca era real durante o ministério de Jesus. Demônios existiam e eles agiam. Mateus registra um encontro particularmente marcante nesse texto, no Evangelho de Mateus capítulo 8. Conforme nós já vimos, Jesus ele passa por aquele mar da Galileia com toda aquela dificuldade, ele repreende o mar, a tempestade, as ondas, e aí ele ataca o barco dele num local em que havia, segundo o texto, 2 demônios, 2 homens endemoniados. Em algumas versões fala um e não há problema nenhum, isso não é discrepância, simplesmente quando a pessoa ela vai contar uma história, ela pode dar mais importância para um assunto, porque ela está querendo dar um viés do que outro. As pessoas olham e falam assim, não, a Bíblia tem erros. Não, não são erros. É como anos. Quando você fala em história, essa questão se tem mais 10 anos, menos 10 anos, não faz diferença. A história é contada em milênios. Então, ele fala sobre 2 homens que tinham demônio. E aqueles homens, eles eram tão bravos, que quando eles se manifestavam, aquele caminho, que era um caminho importante, ele era bloqueado. Quando Jesus se deparou com os endemoniados, eles estavam saindo dos sepulcros, que era provavelmente aonde eles moravam. Os homens eram um perigo a qualquer que se aproximasse deles. E Jesus, semelhantemente à história que eu contei para vocês de Lutero, ele não teve temor nem medo de atracar o barquinho dele na terra daqueles homens. Quando aqueles homens viram Jesus, eles gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Sabe o que é interessante? Que antes que as pessoas identificassem Jesus como Filho de Deus, aqueles demônios já o identificaram. O demônio deles era totalmente alheio a tudo que Jesus representava. Jesus oculto por detrás do véu a sua humanidade, porém aqueles anjos caídos, eles conseguiram observar a grandeza de Deus. Quantas vezes você está diante de coisas divinas e você deixa passar? Eu tenho tido essas experiências com a Rosângela, lá no parque da cidade, e a gente para e a gente fica contemplando, né? O céu, a mudança das cores. E aí é muito interessante, a gente coloca um paninho lá, a gente fica deitado, e a gente fica olhando para o céu, a gente vê a nuvem passar de um lado para outro, a Rosângela fica identificando um monte de bicho lá que eu não consigo enxergar. Eu começo a olhar assim, vejo as nuvens, olha, parece um cachorro, parece um gato, parece uma galinha, começo a brincar com ela. E aí você começa a ver cores. Aí uma hora o céu ele ficou totalmente róseo. Aí eu mandei a foto para o Wallace. Wallace, o céu está róseo. Às vezes ele corta aquela luz do sol, ela corta as nuvens e você vê aquele cenário. E a Rola tira as fotos e põe lá e posta as fotozinhas dela com versículo. E você consegue observar a maravilha e a divindade do Senhor. Então os demônios naquela situação fizeram uma pergunta curiosa. Mateus capítulo 8, verso 29, parte B do versículo, ele fala: vieste aqui nos atormentar antes do tempo? Que é o título da nossa palavra, antes do tempo. Os demônios que possuíam aqueles homens, eles compreendiam a palavra de Deus, afinal de contas, antes da queda deles, eles conviviam com o autor da vida. Eles estavam lá dentro da adoração celestial. Eles sabiam que o destino deles era trevas. Mateus 25, verso 30. 25, 30? Não, é outra referência. Eles sabiam que seriam submetidos ao justo juízo e posterior tormento de Deus no inferno para sempre. Há um julgamento em que eles já têm a determinação daquilo que iria acontecer com eles. Mas nós sabemos também. Nós sabemos qual que vai ser o fim. A palavra de Deus, ela nos traz as referências do que vai acontecer. Mas será que nós acreditamos? Os demônios compreendiam que desde a eternidade Deus já havia designado o dia em que ele julgaria o mundo. O dia que envolveria aquelas pessoas e levaria elas para um tormento eterno. E a pergunta para você, como o Ares tem feito as perguntas, você acredita que haverá um dia de juízo? Esse dia está no calendário de Deus,
Esse dia não vai mudar e nem vai ser postergado. E ele está chegando. Essa é uma notícia ruim para aquele que não crê, mas será uma notícia boa para aqueles que creem. Porque Deus vai levantar Jesus Cristo como reto juiz, mas ele também, para os filhos, ele será o advogado. Então nós temos na figura de Cristo a figura daquele que vai julgar todas as coisas, mas a figura também daquele que vai defender-nos diante do Senhor no julgamento. Por que eu digo que a gente não acredita? Poucas pessoas hoje em dia acreditam que haverá um dia do juízo, porque as suas ações, elas atestam que eles não acreditam. O que você fez hoje? Dia do Senhor. Você louvou o Senhor? Você adorou o Senhor? O que você fez? Quando nós olhamos para a sociedade brasileira, uma sociedade que diz acreditar em Deus, uma sociedade que é predominantemente cristã, católicos e evangélicos, em que é uma sociedade em que permite que hajam de 800 mil a 1 milhão de abortos regularizados, só no sistema do SUS, sabendo que a grande maioria dos abortos, por haver a criminalização, eles são feitos fora do sistema médico de saúde, e ninguém faz nada. As pessoas, elas conseguem movimentar exércitos, porque 3 mil pessoas morreram. Houve lá a queda das Torres Gêmeas, em que morreram 3, 4 mil pessoas lá, e se movimenta exércitos para capturar o Bin Laden em todo o seu séquito. Não estou dizendo que está errado, mas é o mesmo povo que permite que haja um aborto em massa de crianças inocentes. 2 pesos, 2 medidas. Nós não acreditamos que nós vamos prestar contas. Essa manhã, eu não sei, acho que eu contei essa manhã, em que eu estava contando sobre uma moça que eu aconselho, em que ela estava relatando a tristeza dela, porque ela deixou de ajudar os missionários que ela ajudava, ela e o marido. E aí eu perguntei para ela: e a pizza, você deixou de comer toda semana? Porque você não tinha dinheiro? E o seu cabelo, você deixou de arrumar toda semana porque você não tinha dinheiro? E eu comecei a interpelá-la em relação àquela situação, e ela foi abaixando a cabeça. Eu falei para ela: essas ações, no dia do juízo, elas vão estar diante do Senhor. Tudo que nós fazemos ou deixamos de fazer vai ser ponderado pelo Senhor. Seguem todas essas situações, e a gente vê a figura dos demônios questionando Cristo, e Cristo não fala nada em relação àquilo. E eles começam a tentar negociar com Jesus algumas coisas. É como se eles falassem: Jesus não está na hora ainda não. O Senhor veio cedo demais, não pode nos atormentar. Vai embora, nos deixe em paz. Quantas pessoas vão fazer isso quando o Senhor voltar? Sei ainda não. Eu ainda tenho que viver um pouco mais. Jovens têm essa dificuldade. Deixa eu estar na idade do pastor Paulo, aí eu aceito Jesus, aí eu vou seguir o caminho do Senhor. Será que você vai chegar na minha idade? Eles tentaram fazer um acordo. Olharam para Jesus e falaram assim: se realmente o Senhor vai nos expulsar, vai expulsar a gente da nossa casa, deixa que a gente vai para aquele porco lá, para aquela manada de porcos. O nosso pensamento é que Jesus não deveria fazer aquilo que os demônios estão falando, já que ele recebeu toda a autoridade no céu e da terra, incluindo o poder para expulsar Satanás pelo poder de Deus, porque havia chegado o reino do Senhor. Mas a hora do juízo final daqueles demônios não havia chegado, e aqueles demônios estavam certos. E aí o que acontece é que ele fala: vocês querem ir para os porcos? Vão para os porcos. E a história fala que aqueles porcos, eles foram totalmente possuídos por aqueles demônios, perderam o controle e se jogaram do monte lá e caíram no meio do mar e morreram todos. Ele expulsou os demônios dos homens e os demônios entraram nos porcos. Talvez nos perguntemos por que Jesus teve tão pouca consideração com os pobres porquinhos e permitiu que os demônios entrassem neles.
Cristo, ele tem um sistema de valores diferente de nós. Ele tem valia em relação às coisas criadas. Ele olha para as coisas criadas e dá valor. E ele nos exorta a cuidarmos. Já falamos em estudos anteriores. Você escovar o seu dente e deixar a torneira aberta é pecado diante do Senhor. Porque a água não é um bem infinito, ela é finito. E quando você faz isso, você está desperdiçando um bem que Deus colocou na sua mão. Deixar a luz ligada, todas essas coisas que nós contamos como de pequena importância, elas são coisas que nós estamos olhando para Deus e falando assim, isso não é tão importante assim. É como se você recebesse um presente e você jogasse fora. Eu lembro que uma vez, eu acho que eu já contei essa história, tenho que dar um renovo, talvez numa outra vida eu consiga mais histórias, né? Mas meu pai conta que quando ele era diretor administrativo da Philips aqui em Brasília, no Dia das Mulheres, ele comprou buquê de flores para todas as mulheres. E aí a secretária de um gerente lá, ela tinha brigado com o namorado. E ela estava brava. E quando meu pai passou, ele viu o buquê no lixo. E ele olhou para a mulher, chamou o chefe e falou assim, ela não tem respeito nenhum em relação às coisas da empresa, pode mandar ela embora. Parece uma decisão radical, mas não é, são questões de valores. As pessoas, elas não têm valores nos dias de hoje. E Cristo, quando ele olha para aquela situação, ele fala assim, 2.000 porcos? O que é 2.000 porcos diante da salvação de 2 homens? Sistema de valores. Qual é o valor que você tem em relação às coisas espirituais? Dia do Senhor, leitura da palavra, oração. Falava com a Helena, Helena, por que você não lê mais e não ora? Por que você não ora mais de nós de quarta-feira? A resposta dela foi, porque o meu papai e a mamãe, eles não estão entrando. É quase que ela falasse assim, parece que eles não estão dando tanta importância assim. Qual é o nosso sistema de valores? Jesus, ele ama as baleias, mas ele ama mais o ser humano do que as baleias. E a gente vê uma inversão de valores tremenda dentro da nossa sociedade hoje. Jesus não estava preso à insanidade causada pelo pecado. Jesus queria redimir 2 homens atormentados. E se o custo fosse a manada de porcos, ele não considerava um preço alto para ser pago. Em seguida ele diz, ide, e eles saindo passaram para os porcos e toda a manada se precipitou e morreu. Essa história estranha, ela tem um desfecho mais estranho ainda. O que acontece com os donos dos porcos, eles saíram correndo e foram para a cidade. Eles foram para contar o que tinham testemunhado. Eles não ficaram com a perca dos porcos, que deveria custar muito dinheiro. Mas eles foram lá contar a respeito do que tinha acontecido. Consequentemente, a cidade toda aquela pessoa, daquela situação, daquela localidade, foram ter com Jesus e foram ver o que Jesus tinha feito. Eles olharam para aqueles 2 homens que haviam sido libertos, olharam para os porcos que haviam sido mortos, e em vez de quererem conhecer mais de Cristo, eles falaram para ele, vai embora. O que eu considero mais provável é que o povo ter reconhecido em Jesus a mesma coisa que os demônios haviam visto nele. Se você lembrar da semana passada, quando Jesus expulsou, ou melhor, repreendeu as tempestades, e a tempestade, ela parou, aqueles homens, eles ficaram chocados, não porque havia acontecido aquele milagre, e sim porque eles entenderam que eles estavam diante do Deus vivo. Aqueles homens estavam diante de Jesus, e quando viram a manifestação do seu poder, eles ficaram assustados. E por que eles mandaram Jesus embora? Porque eles não queriam ser confrontados nos seus pecados. Estar diante de Deus, estar diante da palavra do Senhor, da verdade do Senhor, faz com que nós tenhamos que mudar. E aqueles homens não queriam. Por isso que eles falam, Jesus, vai embora. Esse Jesus que as pessoas vendem apenas como um Jesus gentil, um Jesus manso, suave, eles esquecem que Jesus também, ele é o leão da tribo de Judá, e que ele não vai permitir que a impunidade e a impiedade ela continue como está acontecendo. Mas quando nós olhamos para o lado, nós vimos as pessoas
das mesmas coisas, agindo da mesma maneira, e nós fazemos o que para sermos aceitos? Replicamos exatamente aquilo que eles fazem, que é aquilo que o Wallace falou. Eu e a minha casa servimos a quem? Josué e a sua casa servia ao Senhor. E você e a sua casa? Quando a sua esposa, o seu marido, os seus filhos olham para você, eles veem um homem, uma mulher de Deus, ou é uma referência negativa ou nenhuma referência? Confrontado por essa realidade, o povo queria que ele fosse embora. Se você estivesse junto de Jesus e ele se manifestasse a você, você daria boas-vindas a ele? Ou você também o mandaria embora? Nós mandamos embora Jesus toda vez que nós decidimos fazer aquilo que o nosso coração deseja. Toda vez que você se rebela em relação à ordenança do Senhor, você diz: Jesus, vai embora. Toda vez que você deixa de ler as Escrituras, deixa de meditar e viver conforme as Escrituras, você está falando: Jesus, vai embora. Toda vez que você quebra o dia do Senhor, você está falando para Jesus: Jesus, vai embora que eu vou tocar minha vida. É duro e é verdade, e é assim. É assim que nós agimos. Não só no domingo, mas na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado. Somente quando temos consciência de que fomos vestidos pela justiça dele, é que vamos ficar confortáveis em sua presença. Enquanto você carregar as vestes do velho homem, você vai ficar desconfortável com a presença de Deus. É como uma pessoa que se apresenta diante de um policial. Se você não deve nada, quantas vezes já passei em blitz? E o cara para, o guarda olha para mim e fala assim: você pode soprar o bafômetro? Eu falo: claro. Ele põe, eu sopro e ele fala assim: pode ir. Por que eu tenho esse problema? Porque naquele momento específico eu não tinha nada a temer. O que Deus está falando é que nós temos que entender essa dinâmica de que Ele é o autor da vida, Ele é o Senhor dos exércitos, e que se nós entendermos que o dia do juízo está chegando, nós vamos nos purificar para nos santificarmos. Nós vamos tirar essas vestes que são imundas e colocar vestes corretas e limpas. Até que sejamos vestidos desta forma, tremeremos diante dele, como os demônios assim o fizeram e ainda o fazem. Se você não tirar essas vestes de impiedade, que só você sabe, nós cantamos: sonda-me, Senhor, e ele sonda o coração e mostra para você, você precisa mudar nisso. Enquanto você não se despojar dessas vestes e continuar querendo as vestes do mundo, vestir as vestes do mundo para ser aceito, a presença do Senhor vai gerar temor, tremor, não, vai gerar medo. Quando nós vemos funerais de pessoas não cristãs, nós vemos claramente a diferença daqueles que são cristãos e que não são cristãos. Aqueles que não são cristãos, eles se desesperam, porque não têm a esperança de mais ver aquele ente querido que se foi. Senhor, em nome de Jesus, louvamos, adoramos e bendizemos teu nome. Gera em nós, Pai, te pedimos, o temor da sua presença. Gera em nós, Pai querido, a mudança, o despojo das vestes sujas e imundas, que nós possamos, Pai, ter as nossas vestes limpas, que nós possamos nos sentir confortáveis diante do dia do juízo que se aproxima, confiantes, certos que a salvação, ela é sobre as nossas vidas. Oro em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.